nosso encontro da família perfeita, eu deixei um exercício antes do nosso intervalo, para que nós pudéssemos pensar na possibilidade do que o filme nos traz como estímulo, na chance de poder pensar a história de é possível poder fazer a mudança única e exclusivamente fora e eu consigo mudar o padrão interno? E eu criei um exemplo exatamente polêmico para ajudar a chance de todos nós podermos discutir isso. Fazendo de conta que eu vivo uma relação abusiva. Se eu só sair da relação abusiva, eu resolvi o problema? E aí, gente, com base em tudo que a gente vem estudando, trabalhando com a psicologia transpessoal, quem quer falar, até citando o próprio filme ou outros exemplos, eu posso cantar, tá? Tinha uma baratinha. Vai, vamos lá, Van. Depende. Eu acho que depende se eu já estou trabalhando também com a essência, e daí com essa essência as coisas vão modificando o externo. Aí é assim, eu vou, como você diz, causa e consequência. Eu mudo, o externo muda, eu mudo. Né? É uma relação aí de mão dupla. Então, se eu estou trabalhando na essência, pode sim que o externo também mude. Mas eu conseguir me encontrar na essência só tentando mudar o externo, eu acredito que não. Né? Porque, eu estou numa relação abusiva. Daí eu tento mudar meu marido porque eu não quero mais que ele me bata, né? Aí ele pega e não muda. Daí eu vou e prendo ele, né? Vou lá, entro com a lei Maria da Penha, prendo ele, não sei o quê. E termina essa relação, porque ele foi preso, terminei essa relação, saí do relacionamento abusivo. O próximo cara que eu vou encontrar pode ser abusivo de novo, né? Porque eu não mudei aqui dentro. Então, eu acho que não é possível encontrar a essência só com a alteração externa, por mais que sejamos causa e consequência. Né? Eu não fiz causa, eu não mudei de dentro, a minha causa não foi interior, minha causa também foi externa. Então, por isso que eu não consigo mudar de dentro. Agora, a partir daqui, vou ser redundante. Então, para aqui. Quem mais? Queria ouvir outros complementos, outras opiniões, mesmo que sejam iguais mas alguém queira acrescentar alguma outra coisa que sabe, que investigou. Vi, posso dar um exemplo exemplo bem animal mesmo, bem questão de instinto, né? Eu tenho aqui meu galo e minhas galinhas, né? Aí o Tiago, que é o galo, começou a machucar a Maria. O que a gente fez? Pior que são esses nomes mesmo, tá? O dele a gente... o Tiago... Os bichinhos não vão incriminar a gente, né? Tá. O Tiago começou a machucar a Maria. A gente foi e tirou a Maria do ambiente. Né? O que aconteceu? O Tiago começou a machucar a Sarali, né? Porque não tem consciência, né? Simplesmente repete padrão do instinto. Né? A gente mudou o ambiente, a gente mudou o externo, tirou a Maria do lugar que estava infernizando a vida do Tiago. O Tiago foi e arranjou outra para infernizar. Se a gente pensar na questão fisiológica, que bom que você trouxe isso como exemplo, Van, porque me fez lembrar uma coisa que você disse lá atrás, acho que em outros encontros, e que a Rita colocou hoje no encontro de hoje. Eu preciso, de uma certa forma, pelo grau de consciência que eu me encontro aqui agora, claro que foi com outras palavras, tá? Mas assim, no frigir dos ovos, é assim, manifestar as questões do meu instinto. Então eu quero ser o macho alfa, então eu quero ser o comedor, então eu quero que a mulher, de uma certa forma, me sirva na possibilidade dos padrões ditos tradicionais aos quais eu fui educado, então ela está aí para isso, né? Assim, é quando eu, de alguma maneira, vou visualizando esses aspectos, tem muito uma força que você trouxe agora com bastante conhecimento, Van, da história do instinto. Porque a gente tem que pensar uma coisa que é assim, fisiologicamente falando, um dos campos que a gente pode identificar o crescimento dos níveis de consciência, a mudança de plano de consciência, é exatamente nessa carga energética. Que começa com os instintos, passa para as emoções, muda para sentimento e depois pensamento.
Tudo bem? Quando eu estou reativo a qualquer situação que me aconteça, o padrão que está rodando ali dentro é aquele mesmo que eu aprendi. E que provavelmente eu trago de outras viagens da minha consciência no tempo e no espaço, que podem ter sido impregnados nesta existência com os pais ou com os educadores às quais eu estive sobre os cuidados, a tutela, né? E por conta disso, aquilo foi estimulado de novo dentro de mim. Contra ou a favor, para que eu desenvolvesse essa característica ou que tivesse tentado oprimir, mas por algum motivo eu preciso dele aqui agora. Então eu faço isso de uma certa forma ser maior do que o aprendizado que eu recebi nesse momento. Tudo bem até aqui? E aí vale, carinhosamente falando, a gente poder pensar que a carga instintiva, toda vez que eu estiver atuando sobre os meus instintos, não é? Então, assim, eu tô num nível de consciência muito primitivo, extremamente inferior. E isso não é um tom pejorativo, é porque no avanço do mecanismo do cérebro, se a gente pensar córtex, neocórtex, né, o aparelho antigo, né, da formação lá dos primórdios lá do nosso aparelho cerebral. Então, assim, as coisas foram em evolução. Estar numa carga instintiva é só eu reproduzir aquilo que, de alguma maneira, eu tenho como mecanismo de defesa, de segurança para manutenção da vida, da existência, para o processo de poder fazer o procriar, né? Então eu vou dar em cima de todas as moças, né? Hipoteticamente falando, porque eu preciso ser aquele macho que vai produzir o aspecto do campo da procriação, sem nenhum tom pejorativo, machista nesse sentido, tudo bem? Estou colocando aqui lá pelo aspecto da tradição, do como eu posso ter sido criado, porque eu não nasci em 2023, eu sou do ano de 68. E eu vim de uma educação. Como é que nós começamos a nossa aula de hoje, o nosso encontro? Né? Assim, qual é a frase que marca o seu processo de educação, depois do exercício inicial da centração? Eu venho de uma família extremamente tradicionalista, né? Eu, Vitor. Então, e eu posso falar porque eu respondo pela minha família, pelo meu pai, pela minha mãe, se eles não gostarem, né? Estão vivos e de estarem escutando, se eles forem ver isso em algum momento da vida deles, que eu acho que não, mas fazendo de conta que alguém possa ver, né? Assim, por curiosidade, até porque depois eu coloco o hashtag Lossaco, família, parará, então isso aparece lá na empresa do meu pai, nos negócios da minha mãe, isso também vai aparecer. Se ela vai ver ou não, são outros 500. Mas brincar com uma possibilidade que é assim, eu tenho isso internalizado em mim, para ser modificado ou não. E aí a gente pode brincar com uma coisa significativa que é assim, agir instintivamente falando, carinhosamente falando, só pela questão biológica para preservação. Preservação do ser, preservação da espécie, da raça, né, do processo que esteja de alguma forma ali em andamento, instintivamente falando. Só que num âmbito de consciência, de evolução consciencial, é simplesmente eu viver a vida como se eu não tivesse nenhum tipo de responsabilidade. E desculpe o termo, porque ele também está errado, porque responsabilidade significa dar respostas de acordo com as habilidades que eu possuo, conforme as variáveis vão acontecendo. Então, também estão levadas em conta o nível de consciência que eu me encontro aqui agora, para eu responder dessa maneira que é diferente de como eu respondi em 1968, no ano que eu nasci. Tudo bem? Mas pensar numa outra questão que é assim, eu posso ficar preso nessa questão instintiva. E aí, carinhosamente falando, nós, enquanto consciências, não progredimos. Só que vamos voltar para um princípio básico da própria tradição e da psicologia transpessoal. Qual é o objeto de estudo da psicologia transpessoal? A consciência. Qual? A universal. Não é a minha, individual. A minha, agora eu vou falar, eu vou usar um neologismo. Comigo ou semigo, tudo bem, o universo vai continuar caminhando. Já que eu existo, eu faço parte desse universo, eu estou convidado, carinhosamente falando, por bem ou por mal, por forças que, dentro da minha essência, estimulam a chance da consciência crescer, por mais inconsciente que eu seja do processo, tudo bem? Destes chamados, de não permanecer no status quo.
E aí as coisas acontecem, né, que eu digo: "Nossa, acho que hoje Deus deve ter acordado", fazendo de conta que eu acredite num Deus, tá. "Deus deve ter acordado hoje contra mim, ele jogou os dados lá em cima onde ele vive, ele falou: 'Ai, hoje eu não gostei da cor dos olhos do Vitor, ele acordou com esses cabelo meio esquisito, tudo bem, então eu vou contra ele, deixa eu ver como é que eu vou prejudicar'". E aí a gente diz assim: "Bom, então tal coisa está acontecendo, porque lá fora, de alguma maneira, está impedindo para que eu cresça". Eu apanho em casa do marido ou da esposa, ou dos pais ou do filho, né, porque a relação de abuso pode ser eu em relação a um filho, por exemplo, da qual eu esteja escravizado, porque entrego o meu poder para ele, né, assim, um filho adolescente que eu tenho e que ele, de uma certa maneira, ele domina a relação. E aí estou numa história de abuso, que eu não posso simplesmente mandar prender o meu filho. Até pode ser possível, mas, né, então assim, tá, então eu apanhei em casa hoje, para eu de uma certa forma não apanhar, eu fui lá e fiz aquilo que ele precisava para eu poder continuar sendo aceito pelo meu filho. É uma relação de abuso. Se eu só jogar o filho fora, eu resolvo o problema? Não. O que em mim permite a possibilidade de que eu receba o abuso? Quando eu estou na possibilidade de sair do instinto, ir para as emoções, por exemplo, e eu assim não faço, eu estou oprimindo a chance do meu processo de tomada de consciência em outros níveis. Portanto, eu estou abusando de mim mesmo. E aí eu continuo, de uma certa forma, num processo de crescimento, mas eu não quero olhar para isso. Então eu atraio, carinhosamente falando, não é só por conta disso, não é a única variável que implica o encontro, a sincronia de eu ser abusado e receber um abusador externo. Mas carinhosamente falando, eu atraio para mim a relação onde o meu filho abusa do meu processo para que eu me sinta abusado, para que eu comece a perceber, carinhosamente falando, que o abuso está dentro de mim. Quando a Lucy, ou Lúcia, no filme, ela lá na meia-idade, né, carinhosamente falando, ela toma a decisão e percebe: "Bom, esta não é a vida que me pertence", e ela foi estimulada pelo filho, aonde ela se sentia abusada. Pela mudança de possibilidade que ele tinha, porque ele foi educado, como vocês mesmo, com muita sabedoria trouxeram, para ser um doutor, parará, um PhD, que tinha estudado fora, uma série de coisas. E ele simplesmente ele fala: "Tá, olha, meus diplomas estão aqui". Isso não mostra no filme, ele nem direciona para isso. Não diz que no filme ele não vai exercer a função dele, da formação. Mas carinhosamente falando, é como se tivesse pego tudo aquilo e falado: "Pai, mãe, tá aqui, ó, é seu. Esse diploma é seu. Agora eu vou viver a minha vida". E é significativo porque o filme começa ele saindo do palácio, da casa aristocrática na Espanha onde eles viviam, onde o filme passa, né, e assim, a hora que eles aparecem para o filho dizia uma coisa que é assim, era casual, né, e a mãe está totalmente vestida da forma mais aristocrata, como se ela fosse encontrar o primeiro-ministro, da Itália, como se ela fosse encontrar o rei espanhol, já que o filme é espanhol, como se ela fosse encontrar o rei da Espanha. E aí nós pensarmos, isso já assusta. E entra no carro, e no bom sentido da palavra, quando vocês mesmos já trouxeram essa cena, de que ela vai saindo, entrando para a periferia, ela não se reconhece mais na Espanha. Então eu posso pensar, o que é família para mim? Família é aquilo que eu conheço, a qual eu fui educado. Aí eu vou jantar na casa da Maria Silvia. E eu tive essa oportunidade com muito amor e sabedoria, eu tive a chance de conhecer a mãe dela, a dona Nair, né, e assim, e aí a dona Nair trata de um outro jeito do qual eu não fui acostumado, né, na minha casa, por exemplo, pela minha mãe. Mentira, né, Má? Isso a gente pode falar? Porque tanto a minha mãe como a sua, elas combinavam nisso, tá? Embora sua mãe se desse muito bem com a minha avó materna, né, nesse sentido. Várias vezes nós saímos juntos, inclusive, e a avó ia junto para esses encontros. Mas pensando nas nossas mães virginianas, austeras, perdão, é assim, daquelas que tinham autoridade e autoritarismo, tudo bem? Então, assim, né, mas fazendo de conta que não fosse isso, então, de repente, eu encontraria uma dona Nair, com todo respeito, né, diferente daquilo que eu conhecia da maneira como eu fui educado na minha casa pela dona Dagnar, que é a minha mãe, que está aí ainda.
E nós pensarmos uma coisa que assim, talvez o que tenha dado uma boa liga para a chance de nós podermos nos encontrar, estar juntos e que tenha dado certo a nossa amizade, assim, até os dias de hoje, é porque a gente partiu do mesmo processo de tradição. Dona Nair tão dura com Maria Silvia quanto Dagnar comigo. E muitos dos momentos dos nossos papos, né? Posso falar, né, Má? Você vai me processar Claro, depois por claro que isso? Tá, pode. tá. Aqui você pode falar qualquer coisa. Tá, tá. Então, assim, que ficávamos até 3:30 da manhã no Eu não vou apartamento da dona. processar. Tá. A gente ficava sentado na sala, né? Às vezes sua mãe levantava, porque ela ia dormir mais cedo, ela levantava, via que a gente estava lá ainda proseando e fazendo terapia um com o outro, aí ela voltava pro quartinho dela, ia dormir, parará, e a gente estava lá falando, inclusive, das nossas mães, das nossas relações com as nossas mães. Mas como se fosse uma coisa tenebrosa? Não. O que nós precisávamos. Eu posso dizer que eu fui abusado, né, no bom sentido da palavra, que era uma relação abusiva com a minha mãe. Mas eu nunca vou esquecer de uma frase terapêutica, embora eu sempre tive vontade que Maria Silvia fosse a minha psicoterapeuta, tá? E não dava pelo grau de amizade que a gente tinha. Mas ela, numa dessas sessões de troca de relação ali, das cartas presenciais que nós estávamos, que a gente não mandava carta um para o outro, era bem presencial na sala de estar dela, né? É assim, a gente brincando, ela falou uma coisa que é assim, tá bom, Vitor, você se queixa disso, 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 graças à presença da sua mãe. Mas e se não fosse essa sua mãe? Se ela fosse, esse jeito Maria Silva de ser, liberal, uhul, papapá, etc e tal, o que seria de você? Aí eu caí em mim e eu percebi que talvez eu já não sou boa coisa, tá, gente? Eu já não sou. Deixa eu já afirmar aqui, e eu posso falar, porque se eu for processar, eu vou processar a mim mesmo. Eu já não sou boa coisa. Talvez se não tivesse esta hierarquia e esta tradição, esta rigidez nesta forma de educação, já não seria nem o que eu sou hoje. Quando ela me ligou essa semana dizendo: Você não acabou o seu tratamento dentário, você já marcou com o seu dentista, vem para cá quando? Essa é da Guiná. Essa é da Gnar. Você conhece bem, Má. Mas lembrando, porque tal, é assim, ó, é a minha a consciência que está aqui, da própria consciência, dizendo: Vitor, você vai, como se fala, sacanear você de novo do jeito que você fez com seus dentes? Presta atenção nisso, você está sob um tratamento nesse momento. E às vezes a gente imagina que isso é só exclusivamente uma relação abusiva. Porque eu estou olhando pelo aspecto patológico da situação, pela sombra psíquica. Eu vou voltar para a premissa básica. Por favor, prestem atenção no que eu vou dizer. Todo mundo já sabe disso. Talvez vocês não vão prestar atenção porque a frase já é comum. Mas é assim: nós estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Todo mundo prestou bem. Caderninho, vou fazer que nem minha professora de filosofia, Vera Braga. Caderninho. Vamos lá, todo mundo anotando. Caderninho, gente, pode pegar o caderninho. É sério, pega o caderninho. Vamos lá, canetinha, lápis na mão. 2 dedinhos lá na ponta da margem, parágrafo, letra maiúscula. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ditado, ditadinho, porque eu vou cobrar depois, eu vou falar, e aí? Repete, Maria Silva, o que eu falei? Então vocês têm que ter anotado ipsis literis do que eu vou colocar. Cada parágrafo, letra maiúscula, começa com letra maiúscula, tá, gente? Cada um de nós está onde, vírgula, com quem precisa e necessita aqui agora. Cada um de nós está com quem, onde precisa e necessita aqui agora. Ponto, fecha aspas. Embaixo vocês escrevem Victor Lossaco.
Você fala, isso é frase de quem? De Emmanuel. André, não. Victor Lossaco, tá? Emmanuel não tem nada a ver com ele. Eu não sei se em algum momento ele falou isso em alguma obra, tá? Não posso dizer porque eu estaria blasfemando. Então eu vou trazer a autoria para mim, mas a gente sabe que isso é um conceito que já vem, que não é meu, não é a autoria não é minha, tá? Mas a gente brincar com uma coisa que é assim, isso muitas vezes é libertador. Libertador. Senão eu acho que eu tenho que matar a mãe. E o Luiz Gaspa, que já desencarnou também, então, ok. Bom, eu posso ter problemas com a família Gaspareto, mas como ele foi meu professor, eu falo, eu aprendi com ele. Ele dizia, aliás, vou pegar o vídeo que está lá na internet, publicado isso, e provar que eu tenho o direito a ser liberto pelo julgamento que a família Gaspa vai fazer a meu respeito, tá? Mas brincar com uma coisa que é assim, mata pai e mãe. O que era matar pai e mãe? Segundo a visão daquela psicologia ultramoderna, além do tempo que estava acontecendo na hora que ele traz isso à tona. É matar a importância que a gente deposita ao pai e à mãe, de que toda a responsabilidade está depositada em cima deles. A causa e consequência é minha, sou eu que tenho esse padrão dentro de mim, graças aos instintos e os arquétipos aos quais eu carrego. E eu estou preso no instinto. Ação e reação. Apanhei, levou. Ou apanhei e saí correndo. Apanhei, baixei a cabeça. É uma reação instintiva. E eu posso, inclusive, fugir à reação de reagir, de bater no outro, inclusive pela preservação da minha espécie e da minha possibilidade de existência. Porque a gente acha que só sendo agressivo e matando o outro é que eu estou preservando a mim mesmo. Não. Às vezes, eu aceitando a possibilidade de apanhar, eu estou me preservando. Porque se eu for lá e der um tapa no outro, se eu revidar, se eu denunciar na polícia, papapá, etc e tal, vai que é assim, eu ainda acabe levando. Hoje eu só tive o dedo quebrado, mas eu posso ter os dois braços e as duas pernas. Aqui ninguém está fazendo apologia contra a denúncia, tudo bem? A lei existe, é para ser aplicada sempre. Eu estou brincando na questão consciencial. Estou falando a respeito do nível de consciência. Quando eu encontro um estímulo de alguém que me orienta carinhosamente falando, vai lá na delegacia, presta queixa, papapá, né? Se apoie na Lei Maria da Penha, por exemplo, como a Vanessa trouxe com muita sabedoria e conhecimento, que essa lei existe mesmo, é para ser seguida, cumprida, né? Então, assim, de uma certa forma, alguém está trazendo a chance para lidar com a luz. E muitas vezes o fato de eu só sair do local opressor facilita eu enxergar o mundo de uma maneira diferente daquela onde eu estava colocado naquele local. Por isso que a Vanessa começou a explicação dela com a pergunta, né? É assim, exatamente da maneira mais sábia possível, depende. Por quê? Porque eu preciso, de uma certa forma, modificar, sim, os aspectos do meu interior, que aceita a opressão dentro de mim e por isso eu atraio o oprimido projetado lá fora, materializado no outro, etc e tal, como também, ao mesmo tempo, me afastar desse opressor, até para poder ter uma clareza de campo de consciência, para enxergar a possibilidade de que tem outros caminhos. Só que se eu tiver no modo reativo, eu estou tão preso dentro daquilo que eu não consigo enxergar nada de diferente disso. E tem uma função agravante, no bom sentido da palavra. Muitas vezes o oprimido ama o opressor. Não é só um amor no sentido apego, a gente não está falando de apego afetivo, distúrbio emocional. O opressor pode amar, perdão, falei uma bobagem, o oprimido pode amar o opressor, pode amar. E isso, até por conta desse sentimento que pode ser fidedigno e nobre, permite a possibilidade de receber o abuso daquele que abusa. Só que, em contrapartida, também é um amor no sentido dependência.
porque eu não permito a possibilidade de poder entender que aquele, de uma certa forma, que necessita daquilo, é assim, ó, quer um exemplo bem claro? A gente nesse livro do Leloup, que a gente está estudando, nesse livro, Enraizamento e Abertura, a gente está utilizando Jesus como método. Os ensinamentos dele, porque é o que Leloup faz, é um padre execasta, então ele traz esses ensinamentos para falar dos conceitos da psicologia transpessoal. Amigos, pergunta, Jesus foi abusado? Não. Quando eu coloco ele na cruz, eu não estou abusando? Foi. Quando eu cuspi nele dizendo que ele estava trazendo imoralidades, eu não estou abusando? Quando eu digo de que reino você pensa que você é, porque eu aqui, um sábio, um fariseu, né, assim, dentro da tradição judaica, de quem você acha que você pode entrar aqui no meu templo, tudo bem, na sinagoga, para poder dar aulas e falar a respeito disso? Está falando de um rei diferente desse que nós temos, Herodes, por exemplo? Você está falando diferente desse? Não pode, você está louco, eu não estou abusando. E Jesus permitiu o abuso, ele aceitou. Por quê? Porque ele sabia que esta relação permitiria a possibilidade de um aspecto de crescimento. Agora vem a parte que nos choca. E você sabe que eu gosto de chocar, né? Eu, Vitor, adoro, porque tem um lado meu escorpião com o escorpião que ama isso, tá? É assim, agora vem o choque. A gente quer sair do abuso porque a gente é fraquinho. A gente é bem fraquinho. A gente não crê na nossa verdadeira essência. A gente acha que o abuso é externo. Jesus se permitiu a crucificação porque ele, inclusive, dizia antes, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, tudo bem? E a questão mais importante e significativa de todas, eu não estou preso nisso, então, para mim, se vocês quiserem matar meu corpo, que assim seja feita a tua vontade. Nós dizemos, não, quebrou minha unha, quebrou meu braço, arrebentou meus cabelos, porque me puxou pelos cabelos para levar para a caverna. E aí a gente fala, vou lá e vou estrangular o outro e vou colocar na cadeia. Nós não temos maturidade para poder aguentar o abuso. Que louco, né? Mas aí vem a dicotomia. Mas eu me abuso. Eu me abuso. Eu não permito que a minha essência seja a verdadeira essência. Eu me abuso. Eu faço abuso comigo todos os dias. Eu uso de umas carapaças tenebrosas no meu dia a dia para não permitir ser aquilo que eu de verdade sou, a minha essência, a consciência fluida em evolução e expansão. Não é a perfeita. A consciência é perfeita. Ela é perfeita porque ela é criatura da própria perfeição. Nós é que não vibramos nessa sintonia. Então a gente pode começar a questionar. Que engraçado, né? Eu vou contra esse governo, eu vou contra essa ditadura, eu vou contra esse povo, eu vou contra essa relação, eu massacro tal coisa. Mas eu sou o primeiro a me massacrar. Cada um que carregue a sua cruz. Não, você atrapalhou meu caminho. Sai daqui. Você não vai sair? Peraí que eu te tiro a força. Hoje eu escuto dos meus clientes, né, carinhosa, que é com quem eu aprendi o termo, tá? Assim, eu vou te cancelar nas páginas de rede social. Nossa, como assim cancelar? Antigamente a gente pegava fotografia e cortava a foto, né, para tirar aquela imagem da pessoa, ou que fazia o diabinho, né? A gente não fazia isso na brincadeira na escola. Quando eu estava na escola, lá onde eu estudei, eu pegava as fotos que eu não gostava, não minhas, de revista, e pegava uma caneta X qualquer lá, a Bic, por exemplo, e ficava passando por cima lá das imagens que eu não gostava para poder transformá-la. Como a gente cancela hoje, não é com branquinho e nem com aquela borracha que apaga a caneta. A gente vai lá e fala, não gostei de você, tá? Eu vou excluir você da minha rede. Pronto. Você não vê mais nada que eu posto, eu também não vou mais ver nada seu. Só que eu esqueço que, na verdade, até neste ato de cancelar, eu estou sendo abusivo. Eu saí do abusado para o abusador. Quando no filme, vocês pensam que eu viajei, né, na maionese? Não, bem, não viajei, não. Não, eu não comi maionese hoje, tá? Comi bife de frango à parmegiana, hoje com arroz. Foi isso que eu comi, tá? É assim, mas quando eu, de uma certa forma, volto para o filme, e essa mãe abusada de si mesma, ela olha para o filho
E no filho, que é a nossa criatura, é por empréstimo. Tudo bem? Onde a gente é capaz de projetar todas as nossas frustrações, incertezas, medos, inseguranças, ela opta, consciente ou inconscientemente falando, de dar a condição para que o filho faça o que tem que fazer. Só que a hora que isso há esta permissão, ela tem que olhar para ela. Eu preciso me transformar, porque senão também eu perdi meu filho. Ele vai viver a vida dele, mas eu nunca mais vou ter relação com ele. E aí leva um caminho, uma jornada na possibilidade dela poder voltar àquilo que ela era de origem. Ela tinha sido diretora de escola na velha infância, como alguns de vocês disseram aí na relação do filme. E quando ela volta lá para a escola onde ela tinha sido diretora, ela vê uma aluna dela que ela, pelo ideal, ela diria, no filme, a própria diretora que vai atendê-la, que tinha sido uma aluna dela, diz para ela, né, você não esperava me encontrar aqui, né, porque seria a única pessoa que não poderia estar no lugar dela. E aí ela relata o quanto ela está, na verdade, surpresa e feliz pelo fato dela estar na posição de diretora. Porque, na verdade, era uma das alunas mais questionadoras e daquelas que, de uma certa forma, não tinha ficado no senso comum, no lugar comum. E ali começa a jornada, no bom sentido, tá? Mais consciente dela, em graus mais profundos de consciência, da Lúcia, da Lucy, tá? Esse aspecto de dizer assim, tá, o outro que é diferente, ele também pode chegar em lugares mais significativos da essência do que eu mesmo posso fazer. Então, tudo bem o meu filho poder se casar com alguém que a nossa tradição cultural, para mostrar para o mundo, não aceita, para que eu sim consiga me manter naquilo que eu posso ser. E aí, com toda a sabedoria que vocês trouxeram, tá? Lavar a latrina é símbolo de, como é que se diz? O que que a gente tem? Outro dia eu estava procurando aqui com uma amiga em Sorocaba, isso, tá? Onde eu estou morando. Eu falei assim, ai, você não tem, que ela mora aqui, eu falei assim, ai, você não tem uma pessoa para poder me indicar? Faxineira, né? Porque, mas não, minha casa é pequenininha, mas eu só quero que faça duas coisas na minha casa, na verdade. Não precisa nem entrar na minha sala de trabalho, que limpe o banheiro e que limpe as janelas e as portas e etc e tal. E que pegue o esfregão e passe no chão. Amor, isso é um caso de abuso ou não é? Por mais que eu pague pelo trabalho. Que a faxineira vai cobrar 200, 150, 100, 130, não sei, tudo bem? Mas é um caso de abuso. Mas ela está na condição dela, ela presta esse serviço, ela cobra para isso, então tá tudo bem. Mas eu não posso colocar a mão na latrina para poder limpar. Quem cagou ali fui eu. Quem mijou ali fui eu. O Nico não usa o vaso sanitário, ele vai lá fora fazer xixi e cocô. Então eu preciso ter um serviçal que venha para poder fazer esse trabalho para mim. Quando ela vai lá, e a Rita trouxe isso com muita sabedoria, ela tá de calça jeans e camiseta branca, e ela não se modifica para poder fazer a limpeza, né? Assim, e ela percebe, a Van colocou isso também, se não me engano, né? Da questão do quanto o vaso sanitário fica branco. E ela fala, nossa, é branco. Isso também traz uma possibilidade que a Kelly disse lá da história do momento que ela vai fazer a visita na igreja onde os filhos escolhem ir casar, lá na vila, dessa questão da luz. Olha, o branco tem um sentido de pureza, ele estava manchado, com um aspecto de sujeira. A nossa essência também está manchada com sujeira. E o que a gente faz em cada encontro aqui? A gente vai lapidando isso. O que a gente vai fazer nas nossas psicoterapias, nos nossos yogas, nas nossas casas que a gente frequenta para poder trabalhar a nossa reforma íntima, etc e tal. A gente está fazendo a lapidação dessa essência, tirando a crosta que de uma certa forma nos coloca presos a essa ilusão, a esse maia. E por que que nós nos deixamos ser apegados ou envolvidos por essa ilusão, por esse maia? Porque de 0 a 10 anos, carinhosamente falando, segundo o Dr. Lipton, a gente está vibrando na maior parte do tempo numa onda teta, que é hipnótica. Isso só é possível para que o espírito que está criança
porque o espírito não é criança. Que está criança, ele tem uma plasticidade maior para tudo que os pais ou os educadores ou quem estiver em contato com ele nesse sistema, tudo que o adulto diz, que o outro, a quem a gente dá um grau de importância e de significado, tudo bem, né? A gente compra aquilo sem muito raciocínio. A plasticidade está muito aberta da mente. Só que os nossos pais, os nossos avós, os nossos professores, como nós também, estamos vibrando num nível de consciência, tudo bem? E nem sempre essa consciência ela é a mais pura possível. Ela também está permeada e envolta por características e cracas dessa estrutura. Dos erros que a gente também aprendeu e do que a gente cometeu e do que a gente recebeu dos nossos pais, avós e etc e tal. Porque a gente não parou para pensar se aquilo de verdade faz sentido e significado para mim. Então eu continuo mantendo as mesmas tradições. Interessante colocar isso, né? Há um tempo Me, atrás, fala, me, fala, 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 desculpa, fala, eu vou falar fala. uma coisa minha, então não tem importância. É assim, há um tempo atrás, quando a mãe ainda era viva, eu perguntei um dia para ela, mas escuta, mãe, por que que você foi tão rígida? Aí ela me respondeu, porque eu tinha medo de que acontecesse com você o que aconteceu com sua mãe biológica. Então estava respondido, né? Porque foi tão dura, porque pegava tanto no pé, onde você vai, com quem você vai, o que você vai fazer, etc, etc. Né? Vai que aos 17 eu ficasse grávida, Sim. né? E Então se a teve gente uma pensar, resposta, pelo menos dentro de mim encontrou um eco, porque eu nunca entendi. Eu falava assim, eu sou uma menina que você não tem que se preocupar com nada. Eu não saio fora do trilho. Ué, não foi assim que você educou? Então, que tanto medo tem? Por que que é tão rígida? O horário para chegar em casa, essas coisas todas, né? Já maior até, né? Não mais adolescente. Mas era por causa disso. Então, ela ficou com isso entranhado dentro da cabeça dela. não. E a grande questão que sempre vale a gente poder observar, claro, isso é legal porque acalenta, responde uma situação que coloca num equilíbrio aquilo que me perturbava, né? Nesse exemplo, por exemplo, desculpe a redundância, mas assim, tem uma outra questão importante, é para que eu precisava disso? À toa não é. Não, a tua não. Desculpa, eu vou brincar com uma coisa que eu já citei Não, aqui e até me provarem o contrário, é assim, não vai, a minha ideia não vai mudar. Já tentaram, mas foram muito fraquinhos nas tentativas, tá? Que é assim, Jesus não veio fazer o papel Jesus porque ele era bonitinho e bonzinho. Ele precisava daquilo a qual ele estava se submetendo. sim, porque como qualquer espírito, mesmo da envergadura dele, ele vai subir para um outro patamar. Obrigado, obrigado. Porque senão parece que chegou ali e estagnou, né? Não Ele acontece mais nada, tá? estagnou. É, Não, ele é vai tocar, vai responsável cantar por um hosanas para planeta. Deus. Ele não é Isso. responsável por uma galáxia, mas por Isso, um planeta. isso. Então ele é o mais perfeito que, mas ele não é o perfeito. Perfeito. E Mesmo com porque a certeza, perfeição é relativa, né? Porque ninguém não isso, vai chegar à perfeição absoluta. isso. Então ele E esse é só continua a Deus. ascensão dele, até nos dias de hoje. Se nós não. Gente, é tão. Assim, parece que é uma encrenca que eu tenho com essa história, né? Não é. É porque senão fica falho o que ele veio fazer aqui. Eu não tenho mais nada para poder crescer, então eu vim aqui para vocês poder. E olha, de novo, porque aí é o uso do homem perante os ensinamentos dele, não é dele. Eu vim aqui tirar os pecados de vocês. Opa, então eu simplesmente falo: Oi, Jesus, segura aqui na minha mão e tira meus pecados. Que legal! Uhul! Então eu continuo escravo, né? Oprimido por Jesus. Entendeu onde eu queria chegar? Entendeu onde eu queria chegar? Olha o abuso aí. Deus sobre a minha pessoa. Jesus sobre a minha pessoa. O Buda, que, né, ele vai cantar para eu poder iluminar. Olha o abuso aí.
E não é isso que o universo espera de nós. E o abuso aí, eu viro vítima, né? Eu viro vítima. Eu E viro aí oprimido. eu viro oprimido. E que muitas vezes é melhor que eu fique assim, porque, ai, como alguém falou, né? Ai, vai dar um trabalho ter que mexer nisso. Ai, tá cheirando merda aqui. Ai, mas deixa eu ficar com esse cheirinho, vai, porque tá tão bom, já tô acostumado. Nossa, incorporei Luiz agora, tá? Credo, perna pra subir, vai. Tá, Incorporou. né? É, né? Eu vou completar, tá? Uma professora minha falava assim, é tão bom ficar no quentinho, né? A gente ainda põe chantilly em cima. Isso, isso. Disfarça, né? Aquilo que é ruim, a gente vai disfarçar com um docinho, ou com um amargo, ou com um azedo, com alguma coisa que dê um sabor diferente. E, gente, se a gente parar para perceber, nós fazemos isso no nosso dia a dia. Olha para as suas relações. Olha para as suas relações. Eu faço isso com vocês. Vocês fazem isso comigo. Eu faço isso com o Fernando. Fernando faz isso comigo. Eu faço isso com os meus pais, com eles individualmente falando, com eles enquanto pais, estrutura pais. Eles, estrutura, fazem isso comigo. Individualmente, cada um deles faz isso comigo. Eu faço isso com cada um dos meus vizinhos aqui, dos meus outros 15 vizinhos aqui, são 16 casas, então dos outros 15 vizinhos aqui, na cidade onde eu me encontro, no trânsito que eu estou. Você acha que não? Você já evoluiu, né? Já jantou com Buda. A gente pode ir num caminho de que cada vez menos eu faça isso quando eu esteja atento e eu tenha saído dos instintos reativos e passado para as emoções. Mas eu ainda não cheguei no sentimento maior. Perguntaram para a Joana de Ângeles, mentora de Divaldo Franco, o que ela teria para falar sobre sentimentos. E ela disse: sentimentos? Não. Sentimento. Só existe um. Vulgo amor. Todo o resto, dos instintos ao amor, é uma tentativa e um trabalho para poder chegar neste amor. Então, é o amor envolto com outras carapaças que nós chamamos apego, desejo, né? Assim, como se falar, eu tenho medo de ficar sozinho, então eu fico depositando, entregando todo o meu poder para você para que eu nunca te perca. Tudo isso é a tentativa e o trabalho paulatino, passo a passo, para poder chegar nesse amor. Enquanto nós estamos nesse caminhar, o pensamento já está funcionando. Só que o pensamento, ele não é esse grau evoluído também, ele acompanha o nível de consciência dos órgãos e dos sistemas emocionais, instintivos e sentimentais aos quais eu esteja vinculado hoje. Tem uma amiga que eu estou querendo trazer aqui para o grupo, eu já falei a respeito dela, não vou citar o nome porque eu posso ser processado, tá? Mas ela é astróloga, né? E assim, ela brinca, ela fala assim: o nosso espírito, o perispírito, foi costurado de acordo, costurado num bom sentido, né? Juntado as peças que precisavam, é disso que ela está falando, tá? Porque segue uma tradição do Paracelso, não, isso não é dela, tá? Assim, é muito lá atrás, tá? É assim, foram costurados os elementos que compõem aquilo que nós chamamos o nosso mapa astral, esse que a gente conhece, o ocidental, por exemplo. Então, eu estar sob a influência de Escorpião, com a Lua em Escorpião e o ascendente em Leão, não é para eu dizer: nossa, vocês estão olhando aqui agora para mim, perceberam aqui assim esses diamantes negros que estão cravejados no meu microfone? Perceberam? Esse é só um nível muito raso de consciência. Mas é para poder perceber o que eu vou fazer com tudo isso que foi dito aqui agora, inspirado ou não, intuído ou não, que a bagagem dos meus aspectos de consciência de outras eras esteja vindo à tona nesse momento, quando acabar. Eu falar: ai, que bom, acabou, né? 7 horas, gente, beijo, vibrações pro universo, fui. E aí eu vou comer pizza e falar: ai, nossa, que grupo chato, hein? Pelo amor de Deus, credo, aquelas pessoas, né, terráqueas, elas dominam a minha. Não, bem, terráqueo é você. As pessoas ali, elas são ótimas e mais evoluídas do que você, porque elas emprestaram os ouvidos dela para escutar as bobagens que você está falando. Então, terráqueo é você. E aí eu digo: bom, o que eu faço com tudo isso? Quando eu olho para a minha família de base, não é a família que você montou, esquece, isso é uma bobagem. Só os seus filhos podem pensar na família que você montou.
Quando eu olho para a minha família de base, pai e mãe, biológicos ou de coração, aqueles que fizeram o trabalho de me educar, de estar comigo enquanto consciência viajora no tempo e no espaço nesta existência. Tudo bem? Onde está a repressão? Qual é o elemento que ali precisa ser modificado no meu dia a dia? Eu voltando lá para o início do nosso trabalho na tarde de hoje, eu dizia, por favor, resuma numa frase, depois do exercício que nós fizemos de centração e meditação, no início da tarde, a maneira como você foi educado. Eu posso dizer para vocês, a minha educação está embasada em métodos tradicionais e extremamente centrados. Mas uma das coisas eu descobri não é só porque a Maria Silvia falou, graças ao que ela falou, para eu ir lá repensar e levar para o meu processo terapêutico e me trabalhar. Já não é boa coisa. Imagine se não fosse numa família nessa condição. Gente, não é prestar para nada. No meu caso específico, não é para todo mundo ser assim. Não é o que vocês precisavam. Então, voltem lá para a tradição de vocês e investiga a base. E eu vou dizer, é até os 5, no máximo até os 7 anos de idade, tá? Não adianta querer pensar depois disso, porque é tudo bobagem. Como é que você foi educado até os seus 7 anos de idade? Era o que você atraiu, era o que você necessitava. Sua mãe e seu pai, presentes, ausentes, bonitinhos, feios, te dando atenção, não te dando. Era o que você necessitava. E aí você volta para você e investiga isso, como é que você lida e faz com isso hoje. Aí a gente fala, ai, que legal, sabe o que que eu vou fazer agora? Ah, eu vou dar um lugar para esse pai, para essa mãe. Uhul, resolvi o problema. E bom, as pessoas pelo menos elas vêm me procurar para fazer psicoterapia porque viram que aquela técnica não foi totalmente eficaz. Eu não rezo para as pessoas ficarem mal, mas aquelas que não estiverem bem, me procurem, por favor, tá? E passaram por outras técnicas milagrosas e que acharam que de uma certa forma ia colocar um sentido, um significado, só pelo fato de poder dizer: papai, olha, sua fotografia está colocada aqui atrás agora. Eu faço preces para você de perdão, de gratidão, de aceitação e de amor. Claro que funciona no nível de libertar a carga emocional da impressão que eu recebi no fato do que estava acontecendo. Mas agora eu preciso ressignificar esse processo para os meus dias atuais. Senão o padrão continua aquele programa. O que colocou lá dentro? O software, não é? O hardware já está pronto, mas o software que colocou lá é da empresa X. Gente, é esse software que vai continuar rodando. Eu penso que é outro. Tinha uma coisa que o nosso professor maior, Maria Silvia, né, ele dizia, do qual eu sou totalmente contra, embora eu tenha sido muito discípulo de muitas coisas dele. Ele dizia assim: a gente veio com essa coisa do esquecimento, não é para poder ficar pegado na coisa do passado lá, não. Esquece essa coisa de que foi, não, matou o outro, não matou, morreu, né? Assim, esquece, é bobagem. Aqui a vida não vai te colocar na condição de. Ele tá louco, né? Fora da casinha. Por quê? Porque nós estamos tendo a oportunidade de trabalhar a nossa consciência. É perante nós mesmos. Ninguém está esperando nada disso de nós. Eu posso levar a existência que for. E eu ainda quero fazer uma brincadeira mais tenebrosa para a gente poder refletir antes da Vanessa falar. Vamos fazer de conta que eu resolva ter um filho. Por inseminação artificial, parará, etc e tal. E o espírito de Hitler esteja pronto para reencarnar. E o Vitor é a pessoa que está na condição para poder receber aquele espírito. Aí quando nascer, eu vou tirar a fraldinha e falar: ai, que pintinho bonitinho, que bundinha branca. Nossa, lembra um alemãozinho, né? Tem esses olhos que são assim, a coisa mais fofa do mundo. Ai, papai, guti-guti, guti-guti, vamos achar a mamãe para poder dar de mamar. Mas é o Hitler que está ali enquanto espírito naquela criança, tá? E a gente fala que ama os nossos filhos. Nossa, tem um amor assim, uma bondade, é um anjinho.
A gente esquece disso, né, gente? Ou acha que é assim, né? Oi, não, imagine, oi. Quem você pensa que é para poder receber Hitler na sua família, no seio da sua família? A gente esquece que, de uma certa forma, a gente está falando de leis de acordos. E a gente considera extremamente impossível certas questões. Gente, pelo amor de Deus, ninguém está dizendo que o Hitler vai reencarnar neste planeta, aqui agora, e que eu seja o pai. Não, não estou dizendo isso. Eu estou fazendo uma hipótese, porque a criança nasceu, ela passa a ser o anjinho de casa, né? Ai, olha, vovó, ai, que olhinhos azuis, ai, que olhinhos guti-guti, isso. Então, e esquecemos que dentro daquele corpinho tem um espírito. E que a gente não sabe o que fez ou o que deixou de fazer. E que não caiu aspas, hein, porque o termo está extremamente inadequado. Na nossa família, porque jogou dados e falou: olha, não tem onde pôr, manda ali. Não, bem, é porque é acerto para conosco mesmo, nem que seja pela possibilidade de driblar, de lapidar a nossa alma. Vamos voltar para a frase que a Vanessa, com muita sabedoria, publicou para a gente no nosso grupo? Quem está com a frase aí? Quem sabe ler a frase? Por favor, vai lá, Van. E aí você já engata e já fala o que você tem que falar, tá? O lar, na essência, é a academia da alma. Dentro dele, todos os sentimentos funcionam por matérias educativas. Percebe, carinhosamente falando, como a nossa consciência não está brincando no tempo e no espaço? E aí a gente está num trabalho, a gente fala, eu não queria esse trabalho, eu vou largar a psicologia e eu vou voar, tá? E eu vou ser comissário de bordo, servir cafezinho e bolachinha para as pessoas. Não, bem, não é nada contra a função de comissário de bordo, é porque para você não é a mais adequada que você necessita, porque se você fosse comissário de bordo, na hora que o primeiro cliente da companhia desse um chilique, você primeiro ia dar uma porrada na cara para fazer a pessoa se acalmar, para não gerar um estado de calamidade dentro do voo. Porque essa é a técnica. E segundo, você senta do lado e fala: bom, quer falar a respeito disso? O que que aconteceu? E a terapeutizar ali, é só por isso. Então, olha que perda de tempo. Não é nada contra a função comissário. Vai, engata, por favor. Eu vou começar de trás para frente do que você está falando, Vi. É muito interessante como existe uma onda aí de que as crianças, quando elas não são boazinhas, bonitinhas, cuticute, não é porque elas têm. Eu vou usar o termo maldade, tá? Mas não é porque ela tem uma maldade dentro dela ou qualquer coisa do gênero, mas é porque elas têm algum distúrbio, algum transtorno. Eu escutei isso, porque eu falei, gente, criança pode ser má sim. Não, criança má é porque tem transtorno. Ok, né? Então, vamos por esse caminho. E a outra coisa é que na hora que você estava falando sobre fazer cartas, colocar cada um no seu lugar, no filme, até resgatando de novo, que para mim foi muito significativo, ela tenta fazer uma carta para mãe lá, para outra mãe, ela tenta fazer uma carta para nora, ela tenta fazer uma carta para o filho, ela tenta fazer carta para todo mundo. E ela não consegue finalizar, ela amassa aquela carta e joga fora. E é legal porque, não sei se vocês conseguiram perceber, se é coisa da minha cabeça, a câmera vai girando e a casa dela vai modificando. Né? Então muda a pia, muda a cortina da pia, vai modificando as coisas, até que ela chega e escreve uma carta para ela. Né? Então ela assim, ela colocou as coisas dentro dela no lugar, e não cada um no seu lugar. Né? Maravilha. É isso. Maravilhoso. Olha, nota, se tivesse isso aqui na nossa brincadeira, é 10, já está aprovada. Aliás, eu não venho semana que vem, você vai liderar o grupo a partir da semana que vem, tá? Né? Assim, com todo respeito e carinho. Mas assim, que legal a gente poder perceber isso, é claro. É tudo que a gente vem estudando nesse tempo todo. E que bom que você pode enxergar com essa natureza e visibilidade, isso que o filme também traz, para a gente poder pensar, não é não perdoar o outro, não é não usar da técnica do reiki, do Ho'oponopono, das terapias ditas integrativas e alternativas. Não, ninguém está falando nada disso. É usar sim, mas usar da forma adequada. Lembrando que eu posso me libertar do processo e o outro, de uma certa forma, ainda está preso naquilo.
Aí eu concordo com o que o tio lá maior dizia. Problema do outro. Problema no sentido, não é ele que se dane. É assim, bom, aí já não tenho mais a responsabilidade porque depende do grau de evolução que o outro se encontre para conseguir perceber, inclusive, se ele quer fazer o caminho da transformação dele. Mas pelo menos aquilo não faz mais sentido para mim. E já que o outro não se transformou, então eu saí da relação abusiva. E o outro pode seguir o caminho dele. Se ele precisar sendo abusador, carinhosamente falando, ele vai encontrar outras tantas pessoas que estão aí na mesma sequência vibracional para poder ter isso como natural. A gente imagina muitas vezes, né, quando se fala no nosso processo evolutivo, aquilo que eu estava brincando lá no primeiro momento, lá com a Maria Silvia, tá? Então eu mato a Maria Silvia porque a Maria Silvia pega no meu pé, e aí eu vou resolver o problema? Não vou resolver o problema. Porque se eu fizer isso, eu tenho dois problemas. Primeiro, porque eu tenho uma dívida para com a consciência dela, o espírito dela, e outra para com o universo. E segundo, uma coisa que é assim, pô, eu vou encontrar alguém 10 vezes pior do que ela. Pior que eu digo, não é no sentido de maldade, de ruindade, é que venha com uma intensidade muito maior do que aquilo que, de uma certa forma, ela está fazendo comigo naquele momento. Que hoje eu tenho consciência e condições para poder entender com ela, mas se eu não der valor para isso, se eu achar que é opressor demais para mim, o próximo vai ser opressor ao quadrado, opressor ao cubo, opressor à 10ª potência. Então, a gente pode trocar de marido, a gente pode trocar de filho, a gente pode trocar de casa, a gente pode trocar de emprego, a gente pode, né? Mas eu preciso lembrar que eu não fiz o trabalho, é só um caminho do trabalho. Eu necessito, de uma certa forma, observar o que daquilo de verdade continua me incomodando para que eu não leve esse vínculo, né, do mesmo jeito para outras histórias. E isso não está maldizendo nada e nem colocando ninguém no sentido de contra. Não é disso que a gente está falando. Eu não estou julgando ninguém, porque eu faço parte desse processo. Eu não estou no meu primeiro relacionamento, se alguém quiser saber. Então eu não estou apontando dedo para ninguém. Tudo bem? Então eu já abri mão de, tá? Então, ou fui aberto. Mas assim, né? Mas porque eu fui também até as últimas consequências. Eu deixei que o outro lá, de uma certa forma, espizinhasse, 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 até ele cansar de me espizinhar e falar: chega, não vou te espizinhar mais. Então eu também não estou apontando o dedo para ninguém, eu estou brincando com uma coisa. Tá, se eu não aprendi ali naquela história, eu vou encontrar um outro que vai me trazer a mesma consequência para eu aprender. Porque não é assim, tudo bem que o abusador está no outro, hipoteticamente falando, mas eu preciso disso para mim, porque eu não consigo perceber onde eu me abuso. O que a essência quer? O que a essência quer, gente? Ela só quer ser. Ela só quer ser. É só isso que ela quer, não quer mais nada. Precisa conhecer terapia? Precisa saber de transpessoal? Precisa saber aplicar reiki? Precisa fazer Magnify Healing? Pode, todas essas coisas. Mas não precisa nada disso. A essência só quer ser. E a gente fica procurando caminhos para poder fazer de conta, disfarçar que a gente está se trabalhando. Então eu vou lá na casa XPTO, por exemplo, sento lá no banquinho e falo: me dá um passe. É porque não pode dizer o nome, né? Senão posso ser processado, tá? Então assim, né? Me dá um passe. E aí Eu me vou dá um morrer e passe. ter que ouvir isso o tempo Não, inteiro agora. não, mas eu sou super grato a você, Mar, foi ótimo, tá? Então assim, ó, isso de uma certa forma é assim, aí o passe vai libertar, claro que vai, porque no estado de consciência que eu ainda necessito do passe, ele vai ajudar a tirar aquelas egrégoras que estão impedindo a clareza no grau de consciência que eu vivo, para poder perceber com a clareza que eu consigo aqui agora o caminho que eu preciso fazer. Mas se eu não fizer, amanhã eu tenho que tomar o passe de novo. Daqui uma hora eu tenho que falar: ai, tá aberto, eu tenho que tomar um passe. Daqui 40 minutos eu falar: ai meu Deus, preciso tomar outro passe. Passe, conversar com o padre, fazer 10 sessões de terapia por semana. Porque terapia também é isso. E se for a freudiana, carinhosamente falando, vai 5 vezes por semana com um terapeuta ainda da Sociedade Teosófica de Psicanálise, tá? Né? Porque, né, é PhD do PhD, tá? Eu estou me lembrando que quando eu fui lá no centro de, X, né, no X, centro,
No centro Isso. X, eu fiz umas perguntas, né, pro espírito. Aí ele vira e põe a mão aqui em mim e vira e fala assim: tudo está dentro de você. Eu saí de lá tão fula da vida que eu falei: se tudo está dentro de mim, não precisava vir aqui. Até que eu caí em mim: tudo está dentro de você, né, minha filha? Você queria o quê? Que ele fizesse um milagre, que começasse a falar um monte de coisa, indicasse qual é a rota que você tem que seguir? Quem A tem que gente seguir a queria, rota é você, e não ele falar qual é a rota que você tem que seguir, né? mas a gente queria. Eu também queria que dissesse Mas para a mim, gente olha, queria. vai pela direita, não vai pela esquerda, vai pelo É, centro, não vai para trás. Aí eu queria que alguém falasse isso. Vai dar certo se eu fizer tal coisa? Gente, depende do grau de consciência que eu me colocar naquilo que eu estou fazendo. Se tiver inteireza, amor, compaixão, entrega, presença em si mesmo, até limpar a latrina eu descubro que ela é branca. E é digno, porque quem usa sou eu. Mesmo que eu esteja limpando a latrina do outro, tudo bem, é digno. É o lugar que eu preciso. Agora, se eu vou, tem que ir lá, tem que atender aquelas pessoas hoje. Ai, meu Deus, sábado, tem que ir pra, entrar naquele grupo. Ah, gente, então não vai, né? Vai fazer outra coisa, vai vender café, vai fazer qualquer outra coisa. Vai passar com o Nico no quarteirão. é que eu- Vai o quê? Vai coçar, não, vai. não, Tá. vai coçar. Não, eu ia falar, vai plantar coquinho na curva. Não Vai era plantar bem coquinho na curva, isso, qualquer coisa. Então, assim, por que que a gente está brincando com tudo isso? É em qualquer área, em qualquer âmbito da nossa vida. Lembra que para eu pensar em relacionamento interpessoal com o outro, eu preciso pensar no relacionamento intrapessoal. Como eu me posiciono, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu ajo, papapá, quando eu estou na relação com o outro. Senão eu estou passando por cima da verdadeira essência. O que que a essência quer? Só ser. O que que ela é? Luz. Olha que legal. Gente, chegamos de novo na mesma conclusão. 3 anos de pandemia, a gente falando a mesma coisa, chegamos na mesma conclusão. Olha, luz, a gente é luz. Não tem nada mais além disso. Até aqui alguma dúvida? Até porque se alguém dissesse que tem dúvida, eu falar, ai, gente, joga tudo fora o que você fez até hoje e fica só com a sua essência, mesmo sabendo que ela esteja carregada, como a minha também, dos critérios que a gente coloca que são sombrios, porque não estão integrados, porque eu não aceito, porque eu tento manipular, papapá, os joguinhos que a gente faz com a nossa mente, tá? Fala, Van. Né, que a gente tá falando, né? A gente vai, toma paz, conversa com o padre, né? Escuta lá que é um milagre, ou toma antibiótico, ou põe de novo antibiótico no ouvido, né? Por quê? Né? Para deixar de ouvir o externo e começar a ouvir o interno. A essência é a que de verdade grita, é essa que fala: Oi, eu tô aqui, viva. Segue só o caminho que habita o seu verdadeiro ser, isso para cada um de nós, tá? Para a gente já ir finalizando. Segue só o caminho que habita o seu ser, que esse, de uma certa forma, é o que coloca no verdadeiro caminho. Toda vez que o outro disser por aqui é melhor do que por ali, por isso os cuidados que eu sempre brinco, porque eu também faço isso, tá? Não é com ninguém, não, é comigo mesmo. Quando a gente vem com a receita pronta, olha, vai para aquele templo, faz isso, segue aquela tradição, pensa nessa possibilidade. Eu estou matando lá com a possibilidade lá que a gente usou do símbolo lá da lagarta, eu estou mexendo no casulo. É óbvio que vai nascer uma borboleta torta. Aliás, ela pode nem nascer. Então, desabilitem seus microfones. Presta atenção na sua respiração. Observa a luminosidade que você é. A luz, essência, pura, perfeita. Inspirando, carregando essa luz. Pausa. Expirando. Colocando essa luz para refletir no seu externo. Inspirando, carregando essa luz.
Expirando, colocando essa luz que habita o seu interior para o externo. Inspirando, carregando essa luz. Expirando, colocando essa luz que habita o seu ser no externo. Se eu quero que o externo mude, eu parto da minha essência. O que é a essência? Luz. O que a essência quer? Só ser. Então eu posso deixar de pensar, eu posso deixar de sentir, eu posso jogar fora todas as teorias e conhecimentos e eu me permitir ser aqui agora. O melhor da minha essência que habita o meu ser está atento, consciente, na presença. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Por efeito de sincronia, eu abro campo para atrair e estar conectado a outras consciências que vibram na luminosidade. E nessa somatória de forças, nós impregnamos o nosso ambiente físico, corporal, a sala onde cada um de nós se encontra nesse momento, o restante do seu ambiente, da sua casa. Se é um apartamento, que todo o prédio seja forrado e imundado com essa luz. Se é uma casa, que todo o bairro, toda a cidade seja imundada com essa luz. E que a luz fique e permaneça. E que cada um, dentro do seu processo de luminosidade, no luminoso, possa aproveitar a essência da luz e ajudar a se conectar na verdadeira luz que habita o ser, para, em sintonia com a luz universal, trabalhar a serviço da própria luz. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Vai voltando para o seu corpo, sentindo seus movimentos, com a luz que perpassa cada célula, cada partícula e cada átomo do seu ser. Dos corpos sutis ao mais físico, ao mais denso. Abra os olhos. Volta por aqui agora. Presta atenção em si. Todos bem? Lembrando sempre que a proposta dos nossos encontros é apenas um encontro. Na verdade, nós buscamos sempre um incentivo, um filme, um texto, um documentário, só para que nós tenhamos, na verdade, uma desculpa para estarmos reunidos nesta sala, nesta oportunidade do encontro. Aqui ninguém é dono da verdade, não somos os sábios, somos apenas doutos brincando da possibilidade de destravar as nossas essências a partir desta oportunidade. Nunca temos como objetivo encerrar qualquer tema que seja feita sempre a possibilidade de um incentivo para que a partir daqui cada um possa buscar aquilo que faça mais sentido para si. Foi muito bom poder estar com vocês, uma tarde mais que maravilhosa. Eu vou encerrar a gravação.